Oi, pessoal! Vamos construir uma sobrancelha do zero no rosto de papel, no desenho de papel, usando 3 pontos fundamentais: ponto final, inicial e o ponto alto. Esse aqui, vou começar com o ponto final. Eu pego do arco do cupido, que é essa curvinha que a gente tem na boca, final do nariz e final do olho, e traça uma linha reta. E você pode buscar posicionar direitinho esses 3 pontos. O final do olho tem que ser exatamente no final do olho, não pode ser muito afastado, para que a sobrancelha fique bem levantada. E traça uma linha reta. Vou fazer do outro lado também. Bom, agora eu vou fazer o início da sobrancelha, que é o ponto inicial da sobrancelha. E eu vou ter como referência a aba do nariz, que será um desses pontos. E o outro ponto será esse buraquinho que a gente tem próximo do olho, entre o olho e o nariz, né? Todos nós temos, você pode observar. E vou traçar uma linha reta. Então, o ponto inicial vai ser a aba do nariz e esse buraquinho que tem próximo do olho, entre o olho e o nariz. Eu vou até fazer uma medida aqui, ó, no início do olho, entre o olho e esse buraquinho, eu vou colocar aqui, né, em centímetros, milímetros. Quanto que dá essa distância para que eu possa medir dos dois lados de forma igual. Então, eu vou aqui só conferindo as medidas, a largura, né, da distância entre as sobrancelhas. Nesse caso aqui deu 2 centímetros. E você pode ir anotando também essas medidas para você ter a percepção, né, de medidas, né, no rosto da sua cliente. E você conseguir visualizar, né, essas medidas também quando for fazer o design na sua cliente. Então, agora eu vou para o outro ponto muito importante, que é o ponto alto. Ponto alto da sobrancelha, aquela parte mais angulosa. Eu tenho como base aqui o arco do cupido, a aba do nariz e o meio da íris do olho. E é só traçar uma linha reta. E da mesma forma, eu faço do outro lado. E aqui você pode conferir as medidas, né, depois dos traços feitos. Você pode conferir se os dois lados estão iguais e não se preocupe se não estiverem iguais, né? Nosso lado esquerdo é diferente do nosso lado direito, né? Existem essa diferença de medidas e não se preocupe se houver. Então, quanto mais próximos estiverem, melhor. O mais importante aqui é que a sobrancelha não esteja maior do que deve estar, não estejam no lugar errado, né? Não estejam tortas. Esse é o mais importante. Então, agora eu vou desenhar uma base, porque sempre tem que ter uma base quando for iniciar uma sobrancelha do zero. E eu vou ter como base aqui, eu não vou relacionar medidas, mas eu olho para as orelhas e faço um traço um pouco acima das orelhas. E é essa base que vai me servir como um norte, né? Um norte de onde a minha sobrancelha vai ficar posicionada. Então, eu olho aqui para as orelhas e faço esse traço, essa base um pouco acima das orelhas e dos olhos. Então, agora eu vou desenhar aqui a espessura, né? A espessura das sobrancelhas do ponto inicial. Então, sempre você tem que desenhar essas medidas, porque você vai ter aí, a partir disso, a noção de simetria. Essa daqui vai ter 6 centímetros, desculpa, milímetros, 6 milímetros. E a partir daí, você vai desenhar, né, a espessura do ponto alto, a espessura do ponto final. E aí, você vai conseguir desenhar a simetria dessa sobrancelha.
Então, o ponto inicial, ele tem 6 milímetros. Então, a partir desses 6 milímetros, você vai desenhar a espessura do ponto alto, porque a sobrancelha, ela tende a ir afinando até chegar no ponto final. O ponto mais fino da sobrancelha é o ponto final. Então, eu já tenho aqui, olha, 2 pontos, que é o ponto inicial, o ponto final. Agora, vamos desenhar o ponto alto, onde ele será localizado. A gente já sabe que ele tem que ficar posicionado aqui, porque a gente já desenhou o ponto alto. Agora, vamos saber a altura desse ponto. Então, eu já fiz essa medida. Você pode fazer um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né? Quanto mais alto for, quanto mais alto do olho esse ponto alto for, mais ela vai ficar arqueada. Então, a espessura dele eu vou fazer em 4 milímetros, porque eu baixei aí 2 milímetros do ponto inicial. O ponto inicial foram 6 milímetros, então meu ponto alto será 4 milímetros. Eu baixei 2, eu sempre faço isso, mas pode ser um pontinho só também. Se fosse, no caso, poderia ser 5 milímetros também. E você pode ir conferindo, pegando essas medidas do lado esquerdo e já ir posicionando no lado direito. Então, a altura, eu coloquei 1,5 centímetro do olho até o ponto alto. Essa é a altura da minha sobrancelha, mas você pode fazer da forma como você desejar, desde que seja mais alto do que o ponto inicial. Porque quanto mais baixo for o ponto alto, mais reta a sobrancelha será. Quanto mais alta, mais arqueada essa sobrancelha vai ser. E agora, eu vou ligar os pontos, né? A gente já fez todas as medidas, agora é só ligar os pontinhos para desenhar a sobrancelha. E aqui nós já temos a nossa sobrancelha feita. E agora eu vou apagar as marcações todas, para a gente ver como vai ficar o resultado final dessa sobrancelha. Depois você pode apagar, você pode fazer novamente com outras medidas, né, da forma como você desejar. O importante é você treinar sempre, né, com medidas diferentes, né, em rostos de formatos diferentes, para você conseguir ter a percepção do visagismo.